14. A Câmara do Conselho estava cheia, num sentido bem literal, no quarto dia do julgamento de Robert Mallow, mestre comerciante. O único conselheiro ausente amaldiçoava febrilmente a fratura de crânio que o havia deixado de cama. As galerias estavam repletas até os corredores e os tetos com poucos que, por influência e riqueza ou pura perseverança diabólica, haviam conseguido entrar. O resto preenchia a praça do lado de fora em nós fervilhantes, ao redor dos visores tridimensionais a céu aberto. Ancor Jael abriu caminho até a câmara com auxílio e os esforços quase inúteis do departamento de polícia, e então passou pela confusão um pouco menor do lado de dentro até chegar ao assento de Robert Mallow. Mallow se virou com alívio. Por Seldon, quase que você não chega. Conseguiu? Aqui, tome, disse Jael. É tudo o que você havia pedido. Ótimo. Como eles estão encarando isso lá fora? Estão alucinados. Jael se mexeu desconfortável. Você nunca deveria ter permitido audiências públicas. Poderia tê-las impedido. Eu não quis. Estou falando de linchamento. E os homens em Publius Manlius, dos planetas exteriores. Eu queria lhe perguntar a esse respeito, Jael. Ele está atiçando a hierarquia contra mim, não está? Se ele está, é a armação mais bem feita que você já viu. Como secretário do exterior, ele é o promotor em um caso de lei interestelar. Como sumo sacerdote e primaz da igreja, atiça as ordens de fanáticos. Bom, esqueça. Lembra-se daquela citação de Hardin que você me jogou no colo no mês passado? Vamos mostrar a eles que o desintegrador pode apontar para os dois lados. O prefeito estava se sentando agora e os membros do conselho se levantaram em sinal de respeito. Mallow sussurrou. Hoje é minha vez. Sente-se aqui e divirta-se. Os procedimentos do dia começaram 15 minutos depois. Robert Mallow atravessou sussurros hostis até chegar ao espaço vazio na frente da mesa do prefeito. Um único feixe de luz estava centrado sobre ele nos visores públicos da cidade, bem como nas miríades de visores particulares em quase todos os lares dos planetas da Fundação. A figura gigante e solitária de um homem olhava para a frente de modo desafiador. Ele começou calmo e num tom suave de voz. Para poupar tempo, vou admitir a verdade de cada acusação feita a mim pela promotoria. A história do sumo sacerdote e da multidão, conforme relatada por eles, é absolutamente precisa em cada detalhe. Houve um tumulto na câmara e um resfolegar triunfante da galeria. Ele esperou pacientemente por silêncio. Entretanto, o quadro que eles apresentam não é completo. Peço o privilégio de fornecer a parte que falta à minha própria maneira. Minha história pode parecer irrelevante no começo, por isso peço a indulgência de vocês. Mallow não fez referência às notas à sua frente. Começo no mesmo momento em que a acusação do dia de meus encontros com Joran Sut e Jamit Weir. O que aconteceu nessas reuniões, vocês sabem. As conversas foram descritas e a essas descrições não tenho nada a acrescentar, exceto meus próprios pensamentos naquele dia. Eram pensamentos desconfiados, pois os acontecimentos daquele dia foram estranhos. Considerem. 2 pessoas, nenhuma das quais conheço mais do que casualmente, me fazem propostas incomuns e um tanto inacreditáveis. Uma delas, o secretário do prefeito, me pede para desempenhar um papel como agente da inteligência para o governo em uma missão altamente confidencial, cuja natureza e importância já foram amplamente explicadas para vocês. O outro, autoproclamado líder de um partido político, me pede para concorrer a um cargo no conselho. Naturalmente, procurei pelo motivo por trás disso. O de Sut parecia evidente, ele não confiava em mim. Talvez achasse que eu estava vendendo energia nuclear a inimigos e tramando rebeliões. E talvez ele estivesse forçando a questão, ou achasse que estava. Nesse caso, precisaria de um homem de sua confiança perto de mim, em minha missão proposta como espião. O último pensamento, no entretanto, não me ocorreu até mais tarde, quando Jaime Tuir apareceu em cena. Pensem novamente. Tuir se apresenta como um comerciante que se aposentou e foi para a política, mas não conheço os detalhes de sua carreira de comerciante, embora meu conhecimento da área seja imenso. E além do mais, embora Tuir se vangloriasse de ter tido uma educação laica, nunca havia ouvido falar de uma crise Seldon. Robert Mallow esperou que o significado disso penetrasse e foi recompensado com o primeiro silêncio que recebeu, pois a galeria segurou o fôlego em uníssono. Essa era para os habitantes de Terminus.
Os homens dos planetas exteriores poderiam ouvir apenas versões censuradas que se adequassem às exigências da religião. Eles não ouviriam nada sobre a crise Sheldon, mas haveria golpes futuros que eles não perderiam. Mello continuou. Quem, aqui, pode afirmar honestamente que qualquer homem de educação leiga pudesse ser ignorante da natureza de uma crise Sheldon? Só existe um tipo de educação na Fundação que exclui toda e qualquer menção à história planejada de Sheldon, e ele dá apenas com o homem propriamente dito, como um mago mais semimítico. Eu soube, naquele instante, que James Tweer nunca fora um comerciante. Naquele momento, percebi que ele era de uma ordem religiosa, talvez até um sacerdote ordenado, e, sem dúvida, pelos 3 anos que fingiu liderar um partido político dos comerciantes, fora um homem a soldo de Joran Sut. Naquele momento, dei um tiro no escuro. Não conhecia os propósitos de Sut com relação a mim mesmo, mas como ele parecia estar me dando muita corda para me enforcar, eu lhe dei algumas centenas de metros da minha própria corda. Minha ideia era que Tweer fosse comigo em minha viagem como guardião não oficial em nome de Joran Sut. Bem, se ele não fosse, eu sabia que haveria outros dispositivos aguardando. E esses outros eu poderia não ver a tempo. Um inimigo conhecido é relativamente seguro. Convidei Tweer para vir comigo. Ele aceitou. Isso, cavalheiros do Conselho, explica 2 coisas. Primeiro, diz a vocês que Tweer não é meu amigo testemunhando relutantemente contra mim, como a acusação quer fazer os senhores acreditarem. Ele é um espião, executando o serviço para o qual foi pago. Segundo, explica uma certa ação na minha ocasião da primeira aparição do sacerdote, a quem sou acusado de ter assassinado. Uma ação ainda não mencionada, porque é desconhecida. Agora havia murmúrios perturbados no conselho. Mello pigarreou teatralmente e continuou. Detesto descrever meus sentimentos quando soube pela primeira vez que tínhamos um missionário refugiado a bordo. Detesto até mesmo me lembrar deles. Essencialmente, eles consistiam em uma grande incerteza. O evento me pareceu naquele momento um engodo de Sut, e estava além de minha compreensão ou cálculo. Eu estava ao léu, completamente perdido. Havia uma coisa que eu podia fazer. Livrei-me de Tweer por 5 minutos, mandando-o atrás de meus oficiais. Em sua ausência, acionei um receptor de registro visual para conseguir preservar o que acontecesse para futuros estudos. Fiz isso na esperança desesperada, mas sincera, de que o que me confundia na época pudesse se tornar mais claro ao ser analisado depois. Já repassei esse registro visual umas 50 vezes desde então. Eu o tenho comigo aqui agora, e vou repetir essa ação pela 51ª vez na presença dos senhores, neste exato instante. O prefeito bateu o martelo monotonamente, pedindo ordem, enquanto a câmara perdia seu equilíbrio e a galeria rugia. Em 5 milhões de lares em términos, observadores empolgados se aproximavam mais de seus aparelhos receptores, e na própria mesa da acusação, Joran Sut balançava a cabeça friamente para o sumo sacerdote nervoso, enquanto os olhos queimavam, fixos no rosto de Mello. O setor da câmara estava desimpedido e as luzes diminuíam de intensidade. Ancor Jael, de sua mesa à esquerda, fez os ajustes e, com um clique preliminar, uma cena holográfica saltou à vista de todos, em cores, em 3 dimensões, em todos os atributos da vida, menos a própria vida. Lá estava o missionário, confuso e espancado em pé entre o tenente e o sargento. A imagem de Mello aguardava em silêncio, e então os homens entraram em fila com Tweer por último. A conversa aconteceu, palavra por palavra. O sargento foi disciplinado e o missionário interrogado. A multidão apareceu. O rugido dela podia ser ouvido e o reverendo George Parma fez seu apelo selvagem. Mello sacou sua arma e o missionário, ao ser arrastado, ergueu os braços em uma última maldição enlouquecida. Um minúsculo flash de luz brilhou e desapareceu. A cena terminou com os oficiais congelados com o horror da situação, enquanto Tweer colocava as mãos nos ouvidos e Mello calmamente colocava sua arma de lado. As luzes voltaram a se acender. O espaço vazio no centro do chão não estava mais aparentemente cheio. Mello, o verdadeiro Mello do presente, voltou à sua narrativa. O incidente, vocês viram, é exatamente como a acusação apresentou, na superfície. Já vou explicar isso. As emoções de James Tweer durante todo o episódio revelam claramente uma educação sacerdotal a propósito. Foi nesse mesmo dia que ressaltei certas incongruências no episódio para Tweer. Perguntei a ele de onde o missionário aparecera no meio da quase desolação na qual estávamos naquele momento. Perguntei também de onde a gigantesca multidão havia vindo, com a cidade de tamanho razoável mais próxima a quase 200 quilômetros de distância.
A acusação não prestou atenção a esses problemas, ou a outros pontos, por exemplo, ou a outros pontos. Oh, saco. Por exemplo, o ponto curioso do descaramento patente de George Parma. O missionário em Corel, arriscando sua vida ao desafiar tanto a lei coreliana quanto as leis da fundação, desfila numa roupa sacerdotal muito nova e muito distinta. Há alguma coisa errada nisso. Naquele momento, sugeri que o missionário fosse um cúmplice inconsciente do Commodore, que estava usando numa tentativa de nos forçar a um ato de agressão explicitamente ilegal para justificar, pela lei, a subsequente destruição de nossa nave e nossas vidas. A acusação antecipou essa justificativa de minhas ações. Ela esperava que eu explicasse que a segurança de minha nave, minha tripulação e minha própria missão estavam em jogo e não podiam ser sacrificadas por um homem quando esse homem teria, de qualquer maneira, sido destruído conosco ou sem. Eles replicam resmungando sobre a honra da fundação e a necessidade de sustentarmos nossa dignidade para manter nossa ascendência. Por alguma estranha razão, entretanto, a acusação negligenciou o próprio George Parma como indivíduo. Eles não apresentaram nenhum detalhe relativo a ele, nem seu lugar de nascimento, nem sua educação, ou nenhum detalhe de histórico anterior. A explicação disso também explicará as incongruências que apontei no registro visual que vocês acabam de ver. Os dois estão conectados. A acusação não apresentou nenhum detalhe com relação a George Parma, porque não pode. A cena que vocês viram pelo registro visual parecia uma fraude, porque George Parma era uma fraude. Nunca existiu um George Parma. Todo este julgamento é a maior farsa já realizada por um assunto que nunca existiu. Mais uma vez, ele precisou aguardar que o burburinho morresse. Continuou devagar. Vou mostrar a vocês a ampliação de um simples fotograma do registro visual. Ele falará por si. Luzes mais uma vez, Jael. A câmara ficou mais escura e o ar vazio tornou a se preencher com figuras congeladas e uma ilusão fantasmagórica de cera. Os oficiais do Estrela Distante estavam em suas posições rígidas e impossíveis. Uma arma apontada pela mão rígida de Mello. À sua esquerda, o reverendo George Parma, apanhado no meio do grito, estendendo suas garras para o alto enquanto as mangas caíam, mostravam-lhe metade dos braços. E da mão do missionário se podia ver um minúsculo brilho que na exibição anterior havia piscado e desaparecido. Era um brilho permanente agora. Fiquem de olho naquela luz na mão dele, Mello falou dentre as sombras. Amplie essa cena, Jael. O tablô avançou rapidamente. Porções externas desapareceram quando o missionário se aproximou do centro e se tornou um gigante. Então havia somente uma cabeça e um braço, e depois apenas uma mão, que preenchia tudo e permaneceu ali em uma rigidez imensa e nebulosa. A luz havia se tornado um conjunto de letras granuladas e brilhantes. PSK. Esta, a voz de Malo interrompeu o tom truante. É uma amostra da tatuagem, cavalheiros. Sob a luz comum ela é invisível, mas sob a luz ultravioleta com a qual iluminei o aposentado na hora de tirar esse registro visual, ela se destaca em alto relevo. Admito que é um método ingênuo de identificação secreta, mas funciona em Coral, onde a luz UV não se encontra em qualquer esquina. Mesmo em nossa nave, a detecção foi acidental. Talvez algum de vocês já tenham sido adivinhado o que quer dizer PSK. George Parma conhecia bem o jargão dos sacerdotes e fez seu trabalho magnificamente. Onde ele aprendeu isso e como, não sei, mas PSK significa Polícia Secreta Coreliana. Mello gritou por sobre o tumulto, rugindo contra o ruído. Tenho provas colaterais na forma de documentos trazidos de Coral que posso apresentar ao Conselho, se necessário. E onde está o caso da promotoria agora? Onde, se eles já fizeram e refizeram a monstruosa sugestão de que eu deveria ter lutado pelo missionário, desafiando a lei e sacrificado minha missão, minha nave, e a mim mesmo pela honra da fundação? Mas fazer isso por um impostor? Deveria ter feito isso para um agente secreto coreliano coberto pelos mantos e pelas ginásticas verbais, provavelmente tomadas de empréstimo a um exilado anacreoniano? Jurandsuit e Publius Manlio teriam me feito cair numa armadilha imbecil e odiosa. Sua voz rouca se desvaneceu no fundo sem forma de uma multidão gritando. Ele estava sendo levantado sobre os ombros e levado até a mesa do prefeito. Pelas janelas, podia ver uma torrente de loucos correndo um enxame para dentro da praça, a fim de se somarem aos milhares que já estavam ali.
Mello procurou Anchor Jael, mas era impossível encontrar um único rosto na incoerência da massa. Lentamente, ele se tornou consciente de um grito ritmado e repetido, que se espalhava de um pequeno começo e repulsava até a insanidade. Viva Mello! Viva Mello! Viva Mello!